Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero aproveitar que você está em pé. Já pedi para você abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. O versículo. Glória a Deus. É o versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 7. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Você pode folhear a sua Bíblia à vontade, eu espero você encontrar, não tem problema. Só não está muito difícil. Isso, maravilha. Pode folhear a sua Bíblia, não importa que você encontre. Glória a Deus. Todos encontraram, pode dizer amém? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Versículo 7, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Isso, vocês podem se assentar agora em nome de Jesus, e agora com você já sentado, eu quero louvar ao Senhor, manifestar a vocês a minha alegria, por estar aqui com vocês nesta noite, pelo privilégio de poder conhecê-los, conhecer essa igreja, conhecer o pastor Antônio, Ferreira. Pastor, muito obrigado por confiar essa oportunidade a mim de estar aqui. Trago um abraço ao meu pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Lorena, tá bom? Pastor Pedro Pernas, trago um abraço ao Senhor, tá bom? É claro que o Adilson e a Thalita, né? E também a nossa irmã Andréia, muito obrigado, tá? Vocês confiarem a mim também essa oportunidade, muito bem recebido, tá? Fico muito feliz por poder conhecê-los também, tá bom? Agora, adolescentes, olha para mim aqui em nome de Jesus, tá? O pastor, ele começou lendo esses versículos, tá? E me encheu o coração a forma como ele explicou esse versículo a vocês, e é claro que eu continuarei partindo então da onde o nosso pastor iniciou, ministrando ao coração de vocês. Tá? Samuel era um menino da idade de vocês. Tá? Imagina que Samuel poderia estar sentado aí no meio de vocês neste congresso, neste tempo. Samuel, ele servia ao Senhor no templo. Eu gosto de começar lendo o versículo 1, que inicia falando de Samuel e da sua trajetória, do início do seu ministério, porque logo no versículo 1 já vai dizer para nós uma informação que é muito importante. Não diz para nós que Samuel ele é apenas um adolescente, mas ele diz que Samuel ele é um adolescente, mas que serve ao Senhor no templo. Samuel não é um adolescente que só fica no templo de uma forma, como posso dizer para você, rotineira. Samuel, ele serve ao Senhor no templo, ou seja, a sua permanência dentro do templo não é à toa. Existe um propósito em Samuel estar dentro do templo. Que propósito é esse? Servir. Samuel é um adolescente que serve ao Senhor dentro do templo. Ou seja, Samuel exercia algumas funções dentro do templo.
Ele não era apenas um adolescente que chegava, ficava sentado, se levantava ou ia embora, trazendo aqui uma aplicação para você deste tempo. Pelo contrário, Samuel exercia algumas funções dentro do templo, auxiliando Eli. E eu gosto de pensar que existia aqui um adolescente que já servia ao Senhor nessa fase. Porque adolescente serve ao Senhor. Adolescente serve ao Senhor. Existe uma mania muito equivocada de nós, em determinados momentos, até indagar alguns adolescentes e dizer que de forma precoce eles podem estar fazendo alguma coisa dentro do templo. Não, irmãos. Não existe ninguém precoce exercendo a obra do Senhor Jesus. O Senhor usou até uma criança um dia para exercer uma função profética, para exercer uma função de reinado. Quem dirá usar um adolescente? Cai para nós, irmãos. Eu gosto de saber que o Senhor usa adolescente, porque a energia que o adolescente tem é uma energia incomparável a qualquer outra fase da vida, irmãos. Os jovens têm uma energia, mas ela é posta e gasta na faculdade, no trabalho, porque já trabalham, é posta em um início de relacionamento, porque os jovens já começam a entrar numa fase em que buscam se relacionar para um namoro e um futuro casamento. Os adultos, como diz a Bíblia, os obreiros, irmãos, já cuidam das suas famílias, porque já são casados e também cuidam da obra do Senhor. Mas aí ficam os adolescentes com toda essa energia que vocês têm, que não cabe dentro de vocês, a ponto de vocês extravasarem o tempo inteiro, sorrirem bastante, gritarem bastante, correrem bastante. E eu gosto de converter essa energia na obra do Senhor Jesus, sabe? Eu gosto de ver, irmãos, adolescente se envolvendo na obra do Senhor Jesus, porque de fato é isso que o Senhor quer que você seja, um adolescente que gaste a sua adolescência na presença dEle. E é por isso que eu sempre repito, adolescente só fica na igreja quando ele pertence à igreja. Se ele não tiver uma visão e um sentimento de pertencimento na igreja, ele não fica na igreja, porque adolescente tem que pertencer, ele tem que participar, ele tem que gastar energia, ele tem que se envolver, para aí sim ele entender que ele pertence a esse ambiente. É por isso que eu não gosto de ninguém barrando adolescente para fazer nada, porque se ele não gastar energia no templo, servindo ao Senhor, ele vai gastar a energia dele em outro lugar, fazendo o que o Senhor não quer que ele faça. É por isso que o adolescente chega e diz, olha, eu quero cantar, toma o microfone, adora o nome do Senhor Jesus. O adolescente, ele quer tocar, senta aqui, segura da baqueta, toca bateria, toca teclado, mas serve ao Senhor no templo. O adolescente quer praticar esporte. Aí eu não gosto de pessoas começarem a falar que o crente adolescente não pode jogar bola, irmão. Se não tiver o time dos valentes de Davi, do Gideão e o 300, ele vai jogar bola na rua com os ímpios que falam palavrão. Então faz o time da igreja, joga aqui dentro no glória e aleluia, e não vai sair para fora para isso. As meninas gostam de se envolver na obra do Senhor Jesus, é teatro, é dança, enfim, dança profética, gesto, irmão. Se não dançar para Jesus aqui, você vai ver um vidinho dela no TikTok, batendo a palminha e jogando de ladinho. Então eu uso o meu corpo, danço que nem Davi, mas na presença de Jesus. Esse dia um pastor virou para mim, mandando mensagem lá de São Paulo, do nosso templo central, e falou assim, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui, é urgente, vai estar acontecendo, pastor. Eu preciso vir dar uma palestra aqui, porque o que está acontecendo? Tem umas meninas, eu vi uns vídeos, umas meninas da igreja, fazendo uns vidinhos no TikTok, mandaram para mim, e eu ia disciplinar ela, pastor, eu ia disciplinar elas, mas eu decidi ligar para o Senhor primeiro, porque me indicaram o Senhor.
E eu preciso que o Senhor venha aqui dar uma palestra. Eu não vou disciplinar essas meninas, porque eu vi lá o vídeo lá, mandaram para mim. Mas eu quero que o Senhor venha e traga uma orientação. E aí eu fiquei pensando, pastor, mas como que está a situação aí? Como é que está o envolvimento dos adolescentes na obra do Senhor? Aí ele, então, pastor, está um pouco complicado, estão meio parados. Eu falei, então, vamos agitar eles na presença de Jesus. Vamos tocar 1000 graus na presença de Deus, para eles entenderem que mais tem o Senhor acrescentar na vida deles do que o TikTok, o Instagram, do que o mundo, porque estar na presença do Senhor é maravilhoso, irmão. E o Samuel serve ao Senhor no templo. Ele é envolvido na obra do Senhor Jesus. E eu amo isso, irmão. Samuel servindo o tempo inteiro. Ele canta, ele prega, ele toca. Estou aplicando para vocês no dia de hoje. Ele fica na recepção, fica na mídia, tira foto. Até tira oferta quando precisa. É um adolescente que serve ao Senhor. Está pertencendo à igreja. E eu sempre falo disso. Às vezes eu vou numas igrejas ministrar que tem um complexo dentro dela. Tem tudo que você imagina dentro da igreja. Aí eu vou visitando, vou olhando, nossa, tem tudo isso aqui. Deus não tem tudo isso. Por quê? Porque o adolescente fica o dia inteiro aqui na igreja se ele quiser. Já viu? Adolescente que pertence à igreja, ele quer ficar o dia inteiro aqui dentro. O dia inteiro. Os meus adolescentes, eles ficavam o dia inteiro na igreja. Domingo, escola dominical, tinha que fazer almoço, macarronada, só macarrão e molho, porque depois da escola dominical, nós lavava o banheiro junto e almoçava junto na igreja, porque eles não queriam ir embora. Pertencem à igreja, adolescente é assim. Quanto mais vocês fazem eles pertencerem à igreja, mais eles ficam presos à presença do Senhor Jesus. Então entenda uma coisa, adolescente, estar aqui é maravilhoso. Posso ouvir um glória a Deus de vocês? Eu estou com vocês, vocês perceberam que eu estou com vocês, né? Vocês perceberam? Sim ou não? Sim ou não? Tamo junto, né? Daqui a pouco eu aperto o semo. Primeiro, né? Mas Samuel servia ao Senhor no templo. E era maravilhoso saber disso, que ele serve ao Senhor no templo. Ele tinha até o apoio de mamãe, de Ana, que ia lá levar veste sacerdotal para ele. Que coisa maravilhosa, né? Levar veste de linho para Samuel. A mãe apoiava. Tem mãe de adolescente aqui? Pai, deixa eu ver, levanta as mãos. Muito bom, que lindo, né? Glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Ana apoiava o filho dela adolescente, viu? Viu, mãe? Diga glória a Deus, mãe. Ana apoiava o filho dela. Diga glória a Deus, pai. Então quer dizer que Ana levava veste sacerdotal para Samuel, apoiando o ministério dele. Glória a Deus. Visão da mãe. Vou investir na vida espiritual do meu filho. Oh, glória. Então, pastor Adilson, começa a dar glória a Deus aí. Como Ana investe na vida espiritual de Samuel, nunca foi caro a revistinha de escola bíblica dominical. Nunca foi caro um retiro para Ana. Nunca foi caro uma camisa de calabaço, glória. Nunca foi caro uma camisa de congresso. Nunca foi caro um piquenique no parque e ajudar com um lanchinho. Porque se pedir uma bola, chuteira do Neymar, compra, irmão, compra. Videogame, compra. Mas e a camisa do congresso? Tá R$35, tá caro. Revistinha escola dominical, irmão, R$10, não aguento, pastor Adilson, tá caro demais, não vou comprar. Que caro, irmão. Caro é depois pegar o seu filho no mundo e ficar na campanha de oração por causa dele. Tá baratinho ver seu filho aqui de mão levantada, ó, olha aí, ó. Tá barato demais, pastor. Agora que tá bom de ver. Diga glória a Deus, adolescente. Estou com vocês estão vendo, né? Então chega em casa e fala, mãe, preciso de um terno novo. Chega em casa, mãe, preciso de um vestido novo para ir para o culto, de sapato novo. Isso, amassei agora ela assim. Porque Ana apoia. E Samuel serve ao Senhor no templo. Mas olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Adolescente, da mesma forma que vocês são intensos demais, vocês cansam demais também. O bicho cansado. Dorme, sonha que está trabalhando, acorda cansado. E com fome. Nossa, como acorda cansado, meu Deus do céu. Carpe no asfalto no sonho. E acorda cansado e morrendo de vontade de comer um Toddy, tomar um Toddy. Adolescente. E tudo que vocês fazem de forma contínua,
Se não tiver propósito, desiste. Para no meio do caminho. Isso é ser um adolescente. Tudo que vocês fazem com muita intensidade, se não tiver um propósito, vocês param no meio do caminho de fazer. E é claro que Samuel aqui tem a sua rotina em ajudar Eli no templo. Ele tem a sua rotina. Ele vai servindo, vai servindo, vai servindo. E eu fico me perguntando assim, olha, será que Samuel não poderia cair certo dia nessa rotina de tanto servir e nada novo acontecer? Porque uma hora vocês ficam cansados de fazer tudo repetidamente. E aí vocês buscam viver coisas novas. E como você é crente e serve ao Senhor, Deus sempre surpreende nós. Você nunca vai enjoar da presença do Senhor. Porque todo culto, toda adoração é sempre um renovo. Só que Samuel aqui, na nossa informação que nós temos no texto bíblico, capítulo 3, diz que ele não conhecia a voz do Senhor ainda. Agora era para cá, adolescente. Então quer dizer que ele é um adolescente que serve ao Senhor no templo, mas que ainda faltava ouvir e conhecer a voz do Senhor. E aí que isso é um pouco perigoso. Se você serve ao Senhor de forma contínua e frequente, mas ainda não consegue, ainda não teve uma experiência em ouvir a voz do Senhor, você pode cair na rotina, no desânimo. Olha para cá, adolescente, olha bem para mim aqui. Está na hora de você fazer um upgrade. Ouvir a voz do Senhor. Pasme, irmão, Samuel no templo, dormir do lado da arca, mas ainda não ter tido contato com essa presença. É a mesma coisa de você estar aqui, cantar, adorar, tocar, mas ainda não ter tido essa experiência com Deus. Adolescente tem experiência com Deus. Adolescente tem experiência com Deus. E isso, de novo, adolescente precisa ter uma experiência com Deus. Como que um adolescente tem a sua primeira experiência com Deus? Igual Samuel, ouvindo o Senhor falar. Por que você é igual Samuel? Por quê? Porque você é adolescente. E Samuel é muito adolescente no texto. Por quê? Porque toda vez que ele escuta a voz do Senhor, ele vai correndo querendo o quê? Servir. Toda vez que ele escuta a voz do Senhor, ele faz o quê? Vai diretamente para servir. E é assim que você é adolescente. Você está preparado para servir sempre. Essa é a sua disposição, essa é a sua energia. Você quer toda hora fazer, você quer fazer. Você tem pique para ir e para voltar. Você rasga a cidade a pé, correndo de bicicletinha, voando. Porque você tem energia. Só que agora aqui o Samuel, Deus está falando com ele. E a posição de Samuel o quê? Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Por quê? Porque é um adolescente. O adolescente sempre está pronto para servir, porque tem energia. Ele quer fazer. Fala para ele cantar, se ele não vai cantar. Ele pode ter um pouquinho de vergonha, mas depois que segurou o microfone, foi embora, acabou. Ele faz, de qualquer forma, ele faz. Porque o adolescente tem energia para fazer. Você anseia por essa vontade. É muito nítido quando você vê um adolescente que tem uma vocação para pregar. Ele quer todo culto ter oportunidade de pregar. Ele quer todo culto segurar no microfone. O adolescente que quer cantar, ele quer todo culto ter oportunidade. Ele fica olhando para o seu culto inteiro. Esse Edilson, só chama eu. O tempo inteiro, porque ele quer. Está ali, deixa eu. Eis-me aqui. Porém, agora não é hora mais de eis-me aqui. Porque disposição para servir, eu estou vendo que você tem. Mas agora eu quero ver se você tem disposição, não só para servir, mas também para ouvir. Porque essa disposição que você tem para servir, ela pode ser nula. Se você fazer tudo o que você quer, gastar a sua energia fazendo tudo da forma que você quer, porque não ouve a direção de Deus.
É por isso que não adianta ter estratégia, ter energia, se você não escuta a orientação de Deus. A sua ideia é muito boa, mas só vai ser eficaz se tiver a orientação de Deus. Então não adianta você querer servir toda hora, pregar, cantar, deixa eu. Mas ainda não conhece a voz de Deus para ouvir a instrução dele. Você vai pregar o que se você não ouviu o Senhor ainda? Você vai cantar o que se você não ouviu o Senhor ainda? Perdi a aura agora? Perdi? Perdi? Olha para cá. Olha para cá. Isso, varão. Olha para cá. Olha para cá. Está na hora de você aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Para fazer tudo que você deseja fazer. Sabe qual que é o negócio? Olha para cá, olha para mim aqui, adolescente. Sabe qual que é o negócio? É que você quer muito fazer muita coisa. Você quer fazer, você quer. Problema, tenho medo. Problema, não sei como fazer. Sabe por que você tem medo? Sabe por que você não sabe? Porque você não ouviu ainda a voz do Senhor. Você não tem a orientação dele ainda. Você tem a vontade, o desejo. Você sabe como fazer, mas não faz. Por quê? Ainda não ouviu a voz do Senhor. E aí que essa sua vontade, toda vez que você escuta a voz dele e não entende, você fica, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, igual Samuel. E aí, a resposta que você escuta, não é assim, não é desse jeito, não é assim, não é assim, não é assim. Só que ele para Samuel, estou chamando você não, não estou chamando você não, não estou chamando você não. E olha para cá, não estou chamando você para servir ainda, estou chamando você para me ouvir. Isso, varão da glória. Olha para cá. Estou chamando você para me ouvir. Sabe qual que é o problema? Vocês não gostam de ouvir muita coisa. Característica do adolescente. Cadê as mães para dar uma glória a Deus? Sabem de tudo, né, mãe? Filho, tem que fazer tarefa, eu sei. Filho, tem que lavar a louça, eu sei. Filho, sabia que tem... Eu sei. E por que não faz, então, já que você sabe? Isso quer ser um adolescente, né? Olha para cá, adolescente. Está na hora de você ouvir Deus falar com você, cara. Está na hora de você ouvir Deus falar com você. A maior experiência que um adolescente pode ter é de ouvir e sentir a presença de Deus. Isso aqui vai fazer total diferença na sua vida. Sabe por que muita coisa ainda não aconteceu? Porque você ainda não quis ouvir a voz de Deus. Por quê? Para ouvir a voz de Deus tem que se posicionar. Ué, Samuel, ele falou, Samuel, se posiciona. Qual é o posicionamento? Quando ouvir a voz, diga, fala. Porque o teu servo te ouve. Posicionamento para ouvir. O quê? O que o Senhor quiser falar. Sem expectativa no que falar, mas expectativa na voz que está soando sobre você. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual foi o divisor de água na minha vida? A primeira vez que Deus falou comigo. Há muito tempo eu trabalho com adolescente, né? Agora olha para cá. Sabe qual foi a primeira revelação que eu recebi? Pergunta qual? Que eu ia repetir na escola. Você acredita? Eu estava na 6ª série. Bem adolescente. Eu fui no culto. A irmã começou a revelar um mistério. Eu era da Deus e Amor nessa época, né? Adolescente. E aí, Deus está revelando um jovem que vai repetir na escola.
E eu assim, ó. Quem que é? Quem que é que vai? Aí não era ninguém. Todos os jovens levantou a mão, não era nenhum deles. Faltou quem? Eu. Logo de primeiro uma dessa, Jesus. Aí quando eu levantei, ela falou, você mesmo. Falei, meu Deus, sacanagem. Sacanagem. Aí no outro dia, pastor, eu fui na escola. Deus falou comigo, fui na escola. Cheguei na escola, pastor, primeira coisa que a professora fez, me chamou, professor de português. Cassiano, vem aqui na mesa, por favor. Falei, já sei, né, já sei. Cheguei na mesa dela, falei, já sei, professora. Ela, sabe o quê? Não falei nada para você ainda. Eu falei, eu vou repetir de ano, não vou? Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, se eu contar para a senhora, não sei se ela vai acreditar. Mas eu já sei. Mas e aí, Cassiano? Vou melhorar. Por quê? Porque Deus falou comigo. Se Deus me orientou, vou melhorar. Repetiu de ano? Lógico que não. Se eu ouvi a voz do Senhor, eu obedeci, melhorei, afastei das más amizades. É verdade. Amanhã eu falo mais sobre isso, hoje não. Obedeci, ouvi a voz de Deus. E aí? Primeira experiência. Depois disso, que nem Samuel, ainda no capítulo 3. E o Senhor continuou a falar com Samuel. E depois disso, o Senhor continuou a falar comigo. Eu me posicionei. E desde então, o Senhor nunca mais deixou de me orientar. Adolescente, hoje é o primeiro dia nosso aqui. Ainda tem mais 2 ministrações. E eu tinha que chamar a sua atenção para isso que temos que fazer agora. E que você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa escutá-lo hoje, agora. Senti-lo de forma verdadeira. Samuel servia o Senhor no templo, mas ainda não tinha ouvido a voz dele. Olha aqui para mim. Uma coisinha, tá? Só um parêntese. Naquele tempo, estava muito raro a manifestação do Senhor. Naquele muito tempo, estava muito difícil o Senhor falar. Naqueles dias, o Senhor não falava muito com o povo. Até ele encontrar um adolescente disposto a ouvir. Aleluia. Aleluia. Até ele encontrar um adolescente disposto a ouvir. E sabe uma coisa que eu faço? Eu nunca oro para o adolescente que não quer oração. Nunca. Só quando o pastor pede. Aí eu chamo todo mundo aqui na frente para orar para todo mundo. Fora isso, adolescente vem aqui na frente, ficar olhando para minha cara assim. Por que você veio? Porque você pediu. Então fica aí, não. Tem que ter sede de querer buscar a presença de Deus. Quem quer, olha para mim, adolescente, quem quer a presença de Deus? Quando levanta para vir aqui receber oração, já levanta sentindo a presença de Deus. Já levanta tremendo, chorando, adorando, se prostrando aos pés do Senhor Jesus. Adolescente, sabe o que está faltando para você? Sentir a presença dele de verdade. Só que tem que querer. Se não quiser, não tem como. Não dá. Você pode ficar meia hora aqui orando pro varão, pra bendita. Não acontece nada, por quê? Porque não quer. Mas quem quer, irmãos, a gente nem precisa chegar para orar. Deus já se manifesta quando Ele sonda o seu coração e vê a sua intenção de querer sentir a presença dEle. Adolescentes que são batizados com o Espírito Santo, deixa eu ver. Quem é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão lá em cima, no teto. Olha só quantos. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Fica de pé. Em nome de Jesus. Vamos, adolescentes que são batizados. Fiquem de pé, isso, vocês. Vocês sim vêm aqui na frente. Vocês vêm. Vem cá, adolescente. Vocês vêm aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aleluia. Fica aí embaixo aí, fica aí. Vem cá, vocês que são batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Olha para mim aqui, vocês. Qual foi a última vez que você falou em língua estranha? Só no dia do batismo, depois nunca mais? O que aconteceu?
que aconteceu? O que aconteceu? Por que que não está falando mais? Por que que não está mais sentindo essa presença? Por quê? O que aconteceu com você depois daquele dia? O que aconteceu? Você não foi batizado? Quando que foi? Foi no congresso passado? Foi no último culto? Ué, oxe, e por que que não está falando mais em línguas? O que aconteceu com você? O que entrou no seu coração? Bora, reconecta, meu filho, vamos, começa a orar, isso mesmo, feche os seus olhos, começa a pedir misericórdia para Jesus, começa a ser renovado, opa, ô louco, começa a falar com Jesus, aquele dia eu senti, mas o Senhor não chegou e foi embora, o Senhor ficou, eu sou batizado com o Espírito Santo já. Você não vai me batizar de novo. Precisa me renovar então, porque eu já sou batizado com o Espírito Santo. Então, meninas, o que entrou no seu coração que tirou esse foco? O que aconteceu, meninos, que parou, que desviou sua atenção, que tirou a chama de dentro do seu coração? Ô, glória! Manda embora. O que entrou aí que está ocupando o lugar dele, sai fora. Tira. O espaço dele ninguém pode ocupar. Calabatacandarácia. Vamos, adolescente, é isso mesmo, pode começar a chorar mesmo, pode começar a espernear, pode falar, Jesus, desculpa, perdão, Senhor, eu sei que eu estou errado, e eu sou batizado já com o Espírito Santo, aleluia, ô louco, poxa vida, manda embora, tira tudo do seu coração que entrou aí que não é dele. Vamos. Tira. Pode tirar, manda tudo embora. Não tem como ter adolescente que já ouviu a voz do Senhor trocar a voz dele por outra. Isso, adolescente. Isso mesmo. Glória, isso, adore o nome de Jesus. Isso, fale com Jesus. Abre sua boca, fala com Jesus. Da mesma forma que você fala com o seu amigo, que você grita, que você conversa, que você sorri, fala com ele, ô glória. Eu sempre fui adolescente muito escandaloso na igreja, sabia? Porque eu nunca economizei minha voz para falar com Jesus. Agora, os 6 adolescentes que não são batizados com o Espírito Santo, se vocês estão aí ou vocês não são, mas agora eu quero saber de vocês, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, levanta as mãos. Quem quer ser batizado? Quem não quer, fica a mão baixada. Quem quer ser, mão no teto. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, mão no teto, lá em cima. Quem quer? Certo. Agora se coloque de pé, vocês que querem ser batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Badas. Isso, aleluia, isso, aleluia, glória a Deus. Agora vocês que querem ser batizados com o Espírito Santo, vocês venham para cá em nome de Jesus. Venha sem olhar para ninguém, venha falando com Jesus sobre o que você quer. Glória a Deus. Venha para ouvir a voz de Deus. Isso. Venha para ouvir a voz de Deus. Mas tem adolescente no banco que Jesus vai buscar você aí daqui a pouco, tá? Fica tranquilo. Só estou mandando um recado para você agora por intermédio do Espírito Santo. Já o Senhor vai ir no seu lugar para buscar você. Isso, se vocês querem ser batizados com o Espírito Santo, fale com Jesus aí. Fala com Jesus aí. Fala para ele que você quer ser batizado com o Espírito Santo. Glória. Fala para ele que você quer ser batizado com o Espírito Santo. Jesus não batiza ninguém de boca fechada, tá bom? Não. Começa a dar glória ao nome de Jesus. Glória. Isso, adolescente. Glória.
Glória, exalte o nome do Senhor Jesus. Não existe segredo para ser batizado com o Espírito Santo. Só existe uma boca que tem que se abrir, um coração que tem que estar aberto e uma sede e vontade de querer ouvir e sentir a presença de Deus. Isso, pronto, é isso, tá vendo? É isso, Adilson. O adolescente já está pulando, já está falando, oh glória, pronto, é isso mesmo, é assim mesmo, aleluia, oh glória, oh glória. Ô pai, mãe, pode levantar daí, vir aqui com seu filho, orar junto com ele. Vamos mãe, vamos pai, vem Ciana, levanta mãe, rápido mãe, levanta pai, bora. Adolescente, começa a clamar Jesus, calabácia, iribandocoma nagácia, labadacoma nagácia. Deixa vocês ouvirem um som de língua estranha. Alabaço, seu som lá. Vem orar, irmã André. Desce daí, irmã. Vem orar, irmã. Vem orar. Vem, Adilson. Vem orar. Vem ouvir os adolescentes falar língua estranha. Vem ouvir. Olha a juventude. Vem ouvir. Vem ouvir os seus futuros jovens falar em língua estranha. Labacandarabaça. Isso. Venha. Erebandorocomanácio. Abraça ela mais forte. Abraça isso mais forte. Ela está sentindo a presença de Deus muito forte. Glória. Isso mesmo. O Jesus a cantarabácia. Viva! Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando deito e levanto, Deus, meus pensamentos. Quando eu olho pra dentro de mim, eu sinto medo, por tão pecador que sou, e me arrependo. Estou aqui pra te pedir perdão, dizer que não sou nada sem tua proteção e sem o seu amor. Eu não consigo viver. Mais forte. Começa a dizer umas palavras para ele, mãe. Palavras de amor. Palavras de amor. É isso que vai fazer a diferença para ele agora. Mas não retires. Mãe, é isso que está faltando, mãe. Mais perto, mãe. Mais perto, mãe. Isso, mãe. Mais forte, mãe. Segura ele igual quando ele era um bebê, mamãe. Isso.
preciso. Eu não beijo nada que o mundo dá. Oh, glória. Pois meu coração deseja sem parar Oh, glória. pela tua presença. Ah, é muito som de língua estranha. Ebadarás. É isso mesmo. É isso mesmo. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar